Boa noite a todos. Hoje, 17 de março de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Nós estamos finalizando o capítulo 10, ao encontro do Mestre. Então, nós estamos aqui no ano de 64, que rompeu o violento incêndio nas proximidades. O Nero, que era o imperador, dentro da sua loucura, querendo modificar, fazer algumas construções, inventou um pequeno incêndio e não imaginou que aquele incêndio ia praticamente destruir boa parte de Roma. Então ele precisava se justificar com o povo. O que aconteceu? Então fez uma grande reunião e aí ele disse: nós vamos atrás dos culpados. E aí o povo gritou: os cristãos. Pronto, era o que ele queria. Ele precisava de uma costa larga. Vamos fazer nossa prece? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, é uma gratidão tão grande, Senhor, nós estarmos aqui reunidos em torno das tuas lições morais, em torno do verdadeiro objetivo da vida aqui na Terra. Nós iremos adentrar no estudo da obra Paulo e Estevão. Mais uma vez, esse grande pregador sendo chamado ao testemunho na vida física. A fidelidade dele a ti, Jesus, aos princípios abraçados, serve para todos nós de lições grandiosas. Através da oração nesse momento, nós gostaríamos de te solicitar, Jesus, que prepare o nosso mundo íntimo para recebermos lições tão grandiosas, para que essas lições possam cair profundamente e começar a germinar em nosso mundo interior. Muito obrigada, divino amigo, pela oportunidade. Que os amigos espirituais que aqui se fazem nos ajudem nesse trabalho, nos inspirando, nos conduzindo e nos fortalecendo sempre, Jesus. Muito obrigada. E é em teu nome, amado Mestre, que todos nós aqui nos encontramos. Então vamos lá. Muitas emoções. Pode chorar, tá? Não tem problema não. Terminada a chacina de agosto, que a primeira chacina aos cristãos foi em agosto. O incêndio foi em que mês? 16 de julho de 64. Foi o incêndio. Em agosto teve a primeira chacina. Vale recordar que Tigelino, que era o chefe pretoriano, estava envolvido numa perversidade tão grande que ele prendia os cristãos, não ia para o circo ainda, porque não tinha acontecido o incêndio. Colocava, amarrava num porte, jogava azeite quente. Ou então pegava um cristão, um camburão, vamos dizer assim, com água em ebulição e mergulhava a criatura ali. E ele obrigava os soldados a enxergar, a verem aquilo. Então a perversidade já estava acontecendo. Então, terminada a chacina de agosto, com grande entusiasmo popular, continuou a perseguição sem tréguas, para que não faltasse o contingente de vítimas nos espetáculos periódicos, oferecidos ao povo em regozijo pela reconstrução da cidade. Diante das torturas e da carnificina, o coração de Paulo de Tarso sangrava de dor. A tormenta operava confusão em todos os setores.
Os cristãos do Oriente, em sua maioria, trabalhavam por desertar do campo da luta, forçados por circunstâncias imperiosas da vida particular. O velho apóstolo, entretanto, unindo-se a Pedro, então Pedro estava junto, reprovava essa atitude. Então até Pedro reprovava essa atitude de ter que abandonar tudo. Olha, está tendo uma perseguição muito grande, vamos deixar o povo aqui, vamos voltar para a Palestina. Segundo aqui, Pedro não concorda. À exceção de Lucas, todos os cooperadores diretos, conhecidos desde a Ásia, haviam regressado. Na hora do testemunho, o ex-tecelão, que é Paulo, todavia, fazendo causa comum com os desamparados, fez questão de assisti-los no transe inaudito, que seja espantoso. As igrejas domésticas estavam silenciosas. Sempre vale ressaltar, igreja hoje é um templo. A palavra, a etimologia da palavra igreja, na época era o quê? Congregação. E aonde que eles se reuniam? Nas casas, nos lares. E fundavam ali uma congregação cristã. Hoje igreja é um templo. As igrejas domésticas estavam silenciosas, ou seja, não tinha mais nenhum estudo religioso. Fechados os grandes salões alugados na Suburra, que era próximo de um vale, para as pregações da doutrina. Restava aos seguidores do mestre apenas um meio de se entreverem e se reconfortarem na prece e nas lágrimas comuns. Eram as reuniões nas catacumbas abandonadas, eles iam para o cemitério na madrugada. E a verdade é que não poupavam sacrifícios para acorrer a esses lugares tristes e distantes. Era nesses cemitérios esquecidos que encontravam o conforto fraternal para o momento trágico que eu visitava. Ali oravam, comentavam as luminosas lições do mestre e auriam novas forças para os testemunhos impendentes. Amparando-se em Lucas, lembra, Lucas era grego, Paulo de Tarso enfrentava o frio da noite, as sombras espessas, os caminhos ásperos. Enquanto Simão Pedro cogitava de atender a outros setores, o ex-rabino encaminhava-se aos antigos sepulcros, levando aos irmãos aflitos a inspiração do Mestre Divino, que lhe borbulhava na alma ardente. Muitas vezes as pregações se realizavam alta madrugada, quando soberano silêncio dominava a natureza. Centenas de discípulos escutavam a palavra luminosa do velho apóstolo dos gentios. Para nós entendermos, discípulo é o aluno, apóstolo é o que ensina, é o que divulga. Daí a diferença. E apóstolo dos gentios, porque ele levou o evangelho além da fronteira de Jerusalém. Centenas de discípulos escutavam a palavra luminosa do velho apóstolo dos gentios, experimentando o poderoso influxo da sua fé. Nesses recintos sagrados, o convertido de Damasco associava-se aos cânticos, que se misturavam de prantos dolorosos. O Espírito santificado de Jesus, nesses momentos, parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos, infundindo-lhes esperanças divinas. 2 meses haviam decorrido após a festa hedionda. Então a festa foi em que mês? Agosto. Passou setembro, passou outubro, nós estamos em novembro de 64. E o movimento das prisões aumentava dia a dia. Esperavam-se grandes comemorações. Alguns edifícios nobres do Palatino, que é uma das torres, né? Reconstruídos em linhas sóbrias e elegantes, reclamavam homenagem dos poderes públicos. Temos um prédio novo, temos que inaugurar. Quem vai ser a diversão? Os cristãos. Cristãos às feras novamente.
As obras de reedificação do grande circo estavam adiantadíssimas. Era imprescindível programar festejos condignos. Para esse fim, os cárceres estavam repletos. Não faltariam figurantes para as cenas trágicas. Projetavam naumaquias pitorescas. O que é naumaquias? Era aquela representação de um combate naval entre os romanos. E isso era uma festa, né? Projetavam-se naumaquias pitorescas, bem como caçadas humanas no circo. Solta um ser humano e caça ele, mata como se fosse um bicho. Em cuja arena seriam igualmente representadas peças famosas de sabor da mitológica. Os cristãos oravam, sofriam e esperavam. Certa noite, Paulo dirigia aos irmãos a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Seus conceitos pareciam mais que nunca divinamente inspirados. As brisas da madrugada penetravam a caverna mortuária, que se iluminava de algumas tochas bruxuleantes. O recinto estava repleto de mulheres e crianças, ao lado de muitos homens envolvidos em capa. Depois da pregação comovedora, ouvida por todos com olhos molhados de lágrimas, o ex-tecelão de Tarso perorava que concluir o discurso de forma solícita. Sim, irmãos. Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Nestes dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos Jesus no madeiro infamante. A cruz tem, para nós outros, uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado, quando o Mestre, não obstante máculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Fortalecemo-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Alcemos o espírito à esfera do seu amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, nem a Roma que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Neste mundo, estamos em uma frente de combate cruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Caminhemos ao seu encontro, através dos suplícios e das perplexidades dolorosas. Ele ascendeu ao Pai, do cimo do Calvário. Nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos que, por seu amor, nos forem reservados. Uma das características das lições dos cristãos é que era uma honra morrer pelo Cristo. Eles se sentiam plenos. E bem claro, ele diz assim: fortaleçamos-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. E ainda hoje não é deste mundo. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições, eu, porém, venci o mundo. O auditório parecia estático. E eles estão aonde, gente? No cemitério. Noite, frio. O auditório parecia estático, ouvindo as palavras proféticas do apóstolo. Entre as lajes frias e impassíveis, os irmãos na fé sentiam-se mais unidos entre si. Em todos os olhares cintilava a certeza da vitória espiritual. Naquelas expressões de dor e de esperança, havia o tácito. O tácito é como se fosse o entendimento, né? Compromisso de seguir o crucificado até ao seu reino de luz.
O orador fizera uma pausa, sentindo-se dominado por estranhas comoções. Nesse instante inesquecível, um grupo de guardas rompeu afoito no recinto. O centurião volúmio, a testa da patrulha armada, fazia intimações em alta voz, enquanto os crentes pacíficos, apavorados e surpresos. Em nome de César, bradava o preposto imperial, exultando de contentamento e ordenando aos soldados que fechassem um círculo em torno dos cristãos indefesos. Continuava gritando de modo espetacular: e que ninguém fuja, quem o tentar morre como um cão. Apoiando-se a forte cajado, pois nessa noite não tivera a companhia de Lucas. Lucas escapou da prisão. Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente: E quem vos disse que fugiríamos? Ignorais porventura que os cristãos conhecem o Mestre a quem servem? Sois emissário de um príncipe do mundo, que estes sepulcros esperam, mas nós somos trabalhadores do Salvador magnânimo e imortal. Volúnio fitou surpreso. Quem seria aquele velho, cheio de energia e combatividade? Apesar da admiração que ele inspirava, o centurião manifestou o seu desagrado num sorriso de ironia, medindo o ex-rabino de alto a baixo, com um olhar de profundo desprezo, e acrescentou: atentem bem no que aqui dizem e fazem. E depois de uma gargalhada, dirigiu-se a Paulo com insolência: como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Devem existir, de fato, diferenças singulares entre o imperador e o crucificado de Jerusalém. Não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas do abandono, no fundo dos cárceres ou nos postes do martírio. Que era isso uma das coisas que mais incomodava. Que rei é esse que esse povo está seguindo? Que Jesus é esse que deixa todo mundo morrer? Essas palavras eram pontilhadas de mordaz ironia, mas o apóstolo respondeu com a mesma nobreza de convicção: as diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor. Ele está falando do imperador. E nós trabalhamos por um Salvador. A resposta produzira grande sensação no auditório. Os cristãos pareciam mais calmos e confiantes. Os soldados não ocultavam a enorme pressão que os dominava. O centurião, embora reconhecendo o desassombro daquele espírito varonil, forte, não queria parecer fraco aos olhos dos subalternos e exclamou irritado: vamos, Lucílio, 3 bastonadas desse velho atrevido. O nomeado avançou para o apóstolo impassível. Ante a admiração silenciosa dos presentes, o bastão zuniu no ar. Bateu em cheio no rosto do apóstolo que, nem por isso, se alterou. As 3 pancadas foram rápidas. No entanto, um filete de sangue lhe escorria da face dilacerada. O ex-rabino, a quem haviam tomado o cajado de apoio, mantinha-se de pé, com certa dificuldade, mas sem trair o bom ânimo que lhe caracterizava a alma enérgica. Fixou os verdugos com firmeza e sentenciou: não podeis ferir senão o corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça,
mas as minhas convicções são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Ele fala aqui de um testemunho, caso viesse a atingir o corpo dele, ele nunca negaria o Cristo. Trazendo isso para o nosso século, a vida nos traz dores profundas, às vezes cicatrizes enormes, e nós, num primeiro momento, negamos Jesus. Negamos como? Com as nossas atitudes. Esquece tudo, joga tudo para fora e sai arvorando ali no ódio, na vingança, seja lá o que for. Ele disse: tu pode fazer o que quiser com o meu corpo, tudo, mas eu jamais vou deixar de viver Jesus. E você pensa que ele ficava com raiva dos soldados? Diante de tanta serenidade, Volúnio quase recuou aterrado, aterrorizado. Não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos desprotegidos e anônimos retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Impressionando-se com semelhante resistência, organizou à pressa as filas dos pobres perseguidos que, humildes, obedeciam sem vacilar. O velho apóstolo Tarsense, de Tarso, tomou lugar entre os prisioneiros sem trair o mínimo gesto de enfado, cansaço ou rebeldia. Observando atentamente a conduta dos guardas, exclamou, quando se deslocava o bloco de vítimas e verdugos, ao primeiro contato com o relento frio da madrugada: exigimos o máximo respeito para com as mulheres e crianças. Olha a posição dele, a preocupação dele com as crianças e com as senhoras que estavam ali. Porque lembra, nós lemos no estudo passado, as meninas, as jovens que eram presas, todas eram usadas pelos soldados. E aqui Paulo disse: exigimos. Você imagina a vibração desse ambiente com Paulo pregando? E eles sentiram isso quando chegaram. Ninguém ousou responder à observação, articulada em tom grave de advertência. O próprio Volúnio parecia obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. O grupo marchou em silêncio, atravessando as estradas desertas, chegando à prisão Mamertina, quando listravam o horizonte os primeiros clarões da aurora. Olha só, era uma prisão localizada no Fórum Romano, na Roma Antiga. Ela estava localizada no lado nordeste do Monte Capitolino, que era uma das sedes. A igreja San Crisepe hoje está acima da prisão Momentina. Atirados previamente no pátio escuro, até serem alojados individualmente nas divisões gradeadas e infectas. Os discípulos do Senhor aproveitaram esses rápidos momentos para conforto mútuo, para trocarem ideias e conselhos edificantes. Paulo de Tarso, todavia, não descansou. Solicitou audiência ao administrador da prisão, prerrogativa conferida ao seu título de cidadania romana, sendo prestes atendido. E conhecia a lei, está vendo aquele usando a lei? Expôs sua doutrina sem rebuços e, impressionando a autoridade com seu verbo fluente e sedutor, encareceu-se, rogou, recomendou as providências atinentes referente ao seu caso, pedindo a presença de vários amigos como a Cássio Domício e outros para deporem no concernente referente à sua conduta e antecedentes honestos. O administrador vacilava na resolução a tomar. Tinha ordens terminantes de recolher ao cárcere todos os componentes de assembleias que se filiassem à crença perseguida e execrada, abominada. No entanto, as determinações de ordem superior continham certas restrições, no sentido de preservar, de algum modo,
os humilhores, né? Que quer dizer o quê? Eram as pessoas de condição humilde, sem qualquer título de dignidade social. Nota de Gemona. Aos quais a corte oferecia recursos de liberdade caso prestassem juramento a Júpiter, abjurando o Cristo Jesus. Então, nega, adora a Júpiter, o deus romano, e pronto, tu estás salvo. Examinando os títulos de Paulo e conhecendo através de seus informes verbais as prestigiosas relações de que podia dispor nos círculos romanos, o chefe da prisão, Mamertina, resolveu consultar a Cássio Domício. Exatamente, era cegueira. Ele tinha uma grande influência política e este foi curado da cegueira por Paulo. Vocês lembram? Foi esse Cássio Domício que intercedeu para liberar João Evangelista, que estava preso. Esse Cássio, quando Paulo chegou em Roma, ele estava cego. E Paulo devolveu a ele a visão. Então, falou do nome do Cássio, sobre as providências cabíveis no caso. Chamado ao estudo da questão, o amigo do apóstolo compareceu solícito, rapidamente, procurando falar com um prisioneiro, depois de longa entrevista com o diretor da prisão. Domício, que é o Cássio Domício, explicou ao benfeitor, a Paulo, que a situação era muito grave, que o prefeito dos pretorianos, que era quem? Tigelino. O Tigelino odeia os cristãos. Foi ele que começou a pegar os cristãos pobres e fazer aquela tortura. Um homem louco. Estava investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entendesse. Que toda a prudência era indispensável e que, como último recurso, só restava um apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo devia comparecer para defender-se pessoalmente, caso fosse deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. Ou seja, Paulo vai a César. Ouvindo essas ponderações, o ex-rabino recordou que uma noite, em meio à tempestade, entre a Grécia e a ilha de Malta, ouvira a voz profética de um mensageiro de Jesus, que lhe anunciava o comparecimento perante César. Lembra? Sem esclarecer os motivos do evento, não seria aquele o momento previsto? Milhares de irmãos estavam presos ou em extrema desolação. Acusados de incendiários, não haviam encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa com preciso desassombro. Percebia em Cássio a preocupação pela sua liberdade, mas por trás das insinuações delicadas havia um convite discreto para que ocultasse a sua fé perante o imperador, na hipótese de ser admitido à real entrevista. Olha, eu vou te levar, eu vou conseguir, eu vou te levar até César, mas quando chegar lá, nega o cristianismo. Pronto, faça isso. Pedir isso para Paulo. Compreendia os receios do amigo, mas intimamente desejava alcançar a audiência de Nero, a fim de esclarecê-lo quanto aos sublimes princípios do cristianismo. Vai falar de cristianismo para César. E Nero constituir-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face a tirania ovante, que é triunfante, né? Clamaria pela retificação do seu ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere, mas voltaria com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever. Se ele dissesse lá, não, eu não sou cristão, ele não conseguiria sair com a consciência edificada. Ele disse, eu vou tentar, se não for atendido, ainda assim eu saio com a minha vitória, porque a minha consciência sai em paz. Depois de rápida meditação sobre a conveniência do recurso que lhe parecia providencial, insistiu com Domício para que o patrocinasse com os empenhos ao seu alcance. O amigo do apóstolo multiplicou atividades pessoais para alcançar os fins em vista.
valendo-se do prestígio de todos os que viviam em condições de subalternidade junto do imperador. Conseguiu a desejada audiência para que Paulo de Tarso se defendesse, como convinha, no apelo direto à autoridade de Augusto. No dia marcado, foi conduzido entre guardas à presença de Nero, que o recebeu curioso num vasto salão onde costumava reunir os favoritos ociosos, Emmanuel escreve muito bem, da sua corte criminosa e excêntrica, extravagante. Interessava-lhe a personalidade do ex-rabino. Queria conhecer o homem que mobilizara grande número de seus íntimos para apoiar-lhe o recurso. Quem é esse homem que tantos vêm até mim solicitando? A presença do apóstolo dos gentios causou-lhe enorme decepção. Que valor poderia ter aquele velho insignificante franzino? Ao lado de Tigelino e de outros conselheiros perversos, fixou ironicamente a figura de Paulo. Era incrível tamanho interesse em torno de uma criatura tão comum. Ele só conseguiu ver o corpo. Era só o que ele via. Quando se dispunha a recambiá-lo, a devolver à prisão sem lhe ouvir o apelo, um daqueles que estava ali na corte, lembrou que seria conveniente facultar-lhe, permitir-lhe a palavra, para que se lhe aferisse, comparasse a indigência mental. Deixa esse homem falar. Nero, que jamais perdia a ocasião de ostentar, de exibir suas presunções artísticas, considerou a proposta bem apresentada e ordenou ao prisioneiro que falasse à vontade. Ladeado, acompanhado por 2 guardas, o inspirado pregador do Evangelho levantou a fronte cheia de nobreza, fitou César e os companheiros do seu séquito, do seu cortejo, leviano, e começou resoluto. Cenas do próximo capítulo. Tudo ok, então? Podemos finalizar o nosso estudo? Foi bom, gente? Valeu a pena? Sair de casa, uma sexta-feira. Então, só nos resta orar. Fazer a nossa prece de encerramento, não é verdade? Rosiane, você ora pra gente, mana? Então, queridos irmãos, nós que estamos aqui nesse instante, muito agradecidos ao nosso Divino Mestre amigo, por receber essas informações que trazem o fortalecimento do seu Evangelho em nossos corações. Assim, querido Jesus, queremos te agradecer imensamente por esta oportunidade desta noite, te rogando ainda mais, Senhor, que tu nos fortaleça neste propósito em que nos é dado pelo nosso Pai Celestial, para que possamos relembrar estas lições, não somente que fique rememorando a história, mas sim, Senhor, o grande significado e mais ainda, o papel que cabe a cada um de nós a desenvolver nesta existência atual. Desta forma, querido Jesus, agradecidos mais uma vez, te pedimos para encerrar esse encontro fraternal e te rogando que tu nos acompanhe e que permaneças nos nossos corações e que a tua bênção esteja sobre todos aqueles que por alguma razão aqui não puderem estar. Mas assim também fique conosco, Senhor Jesus. Muito obrigada.